Ó, eu quero falar sobre isso agora, sobre essa questão da inflação, aproveitando que os nossos amigos já entraram no tema. O diretor de política monetária do Banco Central disse que os próximos meses serão desafiadores. André Anelli que chega e que vai contar por que haveria a possibilidade de piora da inflação. Fala, Anelli. Pois é, Evandro, de acordo com o diretor de política monetária do Banco Central, Newton David, a situação deve piorar antes de melhorar no acumulado dos próximos 12 meses. E isso vai muito ao encontro do que tem dito o mercado financeiro, especialmente por meio do Boletim Focus, que é aquele boletim que acaba reunindo análises de diversos profissionais do setor e que aponta uma estimativa de IPCA, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, de 5,6% até o final desse ano, ou seja, bem acima do teto da meta da inflação estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional, o CMN. Então, nesse sentido, Newton David diz que vai haver mais desafios ainda por parte da inflação para que depois haja o que ele chamou de arrefecimento desses índices. O diretor de política monetária também afirmou que o processo de revisão mais demorado da expectativa de inflação não facilita o trabalho do Banco Central na formulação da taxa básica de juros. A gente relembra que o Banco Central já se reuniu uma vez esse ano, tem uma próxima reunião no final do mês de março e a expectativa é de que haja um aumento de mais um ponto percentual na taxa básica de juros, a Selic, atualmente em 13,25%, chegando a 14,25%. E, ainda de acordo com o diretor de política monetária, a taxa de juros só será baixada quando houver certeza do controle da inflação. Newton David ainda fez o seguinte comentário, de que não será a queda no câmbio que vai provocar reajuste da política monetária, fazendo referências justamente então à desvalorização do dólar diante do real. O dólar, moeda americana, atualmente na casa dos R$ 5,70, depois então que assumiu Donald Trump a presidência dos Estados Unidos. Evandro. Obrigado pelas informações, André Anelli, um ótimo trabalho para você. Ô, seu Fábio Piperno, por que a situação deve piorar? Você acha que o Banco Central está correto ao fazer essa análise? Ô, Evandro, quando você começa a trocar um mês pelo outro, né? Enfim, março do ano passado pelo próximo março e tal, é possível que até o meio do ano realmente a inflação tenha alguma alta no acumulado de 12 meses. Agora, não vamos esquecer também, e acho que é por isso que ele fala que vai piorar antes de melhorar, porque também no final do ano passado as taxas mensais foram já mais altas, principalmente do meio do começo do segundo semestre para frente, e talvez acredite numa tendência de queda agora. Agora, eu não gosto muito dessas previsões. Eu acho que assim, a qualidade das previsões feitas aqui no Brasil, elas são muito ruins, elas são muito perigosas. Então eu prefiro aguardar um pouquinho. Por exemplo, como é que se vai prever aqui no Brasil déficit ou superávit fiscal de 2025 se nem orçamento a gente tem? Concorda, secretário? É fácil. Vai ser déficit. Eu não sei quanto vai ser déficit. Não tem como não ser déficit. Tem. O governo está gastando um monte. E tem outra questão que o governo não está... O Joaquim Levy diz exatamente o contrário hoje. Recomendo mais uma vez. Desculpa. O Joaquim Levy, com todo respeito, ele está na Fiesp, tá? Uma pessoa de muito currículo, mas o que ele fez na época da Dilma Rousseff, talvez por pressão e não por convicção, foi muito ruim. Cortou o gasto na época, cortou um monte de coisa, por isso tarde. Inclusive durou pouco. Tarde, agora também é a mesma coisa. Se o Banco Central tivesse tanta certeza de que vai piorar para depois melhorar, por que vai continuar aumentando a taxa de juros? Fica quieto e deixa melhorar depois, o que não vai acontecer. O Brasil pode entrar daqui a muito pouco numa retração econômica. Não estou alarmando nada. A retração vai conter o crescimento econômico. O Brasil é o país onde se prevê 0,8 e ele cresce às vezes 3 e pouco. Lógico, coloca anabolizante na economia. Qualquer. Uma criança de 8 anos te faz crescer o PIB colocando dinheiro na base. E agora... Por exemplo, investimento chinês, investimento de fora e tal, isso eu acho que não estava... É longo prazo. Não, mas o dinheiro chega agora. Tá, mas até produzir, até gerar oferta, vai demorar. A construção da obra, atividade econômica. E isso vai diminuir o valor do ovo.
Não, mas isso vai gerar, isso gera atividade econômica. Sim, mas, gera. Mas a quantidade de pessoas não é para entrar em discussão de casos pontuais, porque senão a gente pode perder muito tempo. Mas o que o Banco Central está apostando? Vai diminuir a atividade econômica. Tem alguns analistas... É a aposta dele. Tá, é o Banco Central. Pô, se ele está apostando a isso, ele tem ferramentas para apontar a isso. Qual é a ferramenta melhor? Política monetária restritiva, aumento da taxa de juros. Aí o governo vai na contramão, solta crédito consignado, subsidiado, mais dinheiro na base, oxitocina para todo mundo, estamos todos felizes, que não está, a prova é o índice de popularidade, e aí não sai do lugar, e o governo sempre está atrás do problema, está atrás do prejuízo. E aí, quando diminuir a atividade econômica, que é a aposta do Banco Central para conter a inflação, o gasto público vai continuar lá em cima. Uma diminuição da atividade econômica é igual a uma diminuição na arrecadação. O déficit fiscal vai aumentar. Fala, Zé. O cenário futuro não é bom. É isso que provoca toda essa instabilidade na economia brasileira, as previsões difíceis, tanto para juros como para inflação. E, além disso, o cenário internacional está impreciso e preocupante. Como o cenário internacional é muito importante para todos os países. Hoje a economia é globalizada e não adianta fazer uma proteção especial, porque sempre há uma contaminação. Então, sim, o futuro é realmente desafiador para o Brasil. Os juros estão altos, não estão controlando a inflação, o mercado continua aquecido, né? Se o consumo aumenta, é claro que o preço também aumenta, né? Isso provoca essa instabilidade. No Brasil, a taxa de empregos está em alta, os salários estão em baixa, o que significa que as pessoas estão indo no supermercado e não estão conseguindo comprar. E aí eles preferem, por conta própria, fazer esse artificialismo de grandes empreendedores individuais, que, na verdade, é a saída do sufoco. Se o emprego não está dando para você comer, você sai do emprego e vai fazer qualquer coisa que possa melhorar a sua vida. Essa é a impressão que eu tenho da economia. E, olha, o termo correto é esse. Esse é um ano desafiador, porque planta bases para os próximos anos. 5h23, quem nos acompanha pela rádio, aquele rápido intervalo, daqui a pouco vocês estão de volta. Nas outras plataformas seguimos. Arremate aí, seu Alangani. Olha só, Evandro, tem um bom termômetro de que o mercado não acredita no controle da inflação, infelizmente. É o relatório Focus, porque aqui, e eu não vou entrar no mérito, o Boletim Focus vai acertar o resultado, né, da inflação. Mas se o Boletim Focus, qual que é a direção que o Boletim Focus está indo? E a gente observa de semana a semana uma piora da projeção de inflação, tanto para 2025 quanto para 2026. Isso quer dizer alguma coisa. Espera aí, se a taxa Selic está subindo, se o Banco Central está reagindo e falando que vai subir a Selic, por que piora a projeção de inflação? A razão é porque o mercado acredita que apenas a taxa Selic, o aumento da taxa Selic, como o Segré bem colocou aqui, não vai ser suficiente para conter o aumento do gasto público. Porque num ano pré-eleitoral, o que o governo vai fazer? Pisar no acelerador. Já está dando todas as sinalizações disso, né? Crédito subsidiado, aumento de gasto, etc. E aí a taxa Selic não vai fazer efeito. Uma outra medida, Piperno, basta olhar a tal da inflação implícita, que é a diferença da taxa de um título pré-fixado e de um título pós-fixado indexado à inflação. Se você subtrair uma da outra ali, você tem inflação implícita. A inflação implícita no Brasil roda na casa de 6%. É muita coisa. Portanto, a causa estrutural dessa inflação está muito ligada ao gasto público e é por isso que o Banco Central está pessimista.